Olá, eu me chamo Matheus Vieira Lopes e hoje eu vou falar um pouco dos trabalhos que fazemos aqui no Laboratório de Biologia de Porífera do Instituto de Biologia da UFRJ sobre a biodiversidade de esponjas calcárias. As esponjas são animais sésseis e filtradores e são importantes componentes tanto no ecossistema marinho quanto no ecossistema do. Elas participam da ciclagem de nutrientes, performam a conexão bentopelágica através do processo chamado sponge loop, em que elas transformam matéria orgânica dissolvida em matéria orgânica particulada, e são ainda consideradas reservatórios de biodiversidade por conta da gama de interações que estabelecem com macro e micro-organismos associados. Atualmente conhecemos mais de 9.380 espécies de esponjas, agrupadas em 4 classes viventes, sendo que aqui no laboratório nós estudamos principalmente as espécies e a biologia das esponjas calcárias, que são únicas dentre as demais classes a apresentarem espículas de carbonato de cálcio. A taxonomia é a ciência que estuda a biodiversidade. Ela busca, então, descrever e delinear as espécies e também avaliar a sua distribuição. Aqui no laboratório, nós também realizamos classificações hierárquicas através de filogenias para estabelecer as relações evolutivas entre as espécies de determinado grupo. E por que estudar a biodiversidade? Bom, primeiro, porque a gente só consegue preservar aquilo que a gente conhece, e segundo, porque nós, como biólogos, buscamos entender a relação entre as diferentes formas de vida presentes na Terra. E a gente só consegue entender essas relações conhecendo as nossas espécies. E as esponjas ainda são consideradas importantes do ponto de vista econômico, pois elas são comercializadas como esponjas de banho, por exemplo, e também são utilizadas como fonte de novos medicamentos pela indústria farmacêutica. E para detectar essa biodiversidade, nós realizamos expedições de coletas em diferentes lugares do mundo. Nesse âmbito chamado Atlântico Tropical Ocidental, nós temos essas duas regiões consideradas o Grande Caribe e o Brasil, onde participamos de diversas expedições de coleta buscando as esponjas calcárias. Essas esponjas são amostradas principalmente por meio de mergulho, e assim que coletadas, elas são depositadas em coleções científicas para serem identificadas. Depois de coletados, esses espécimes são identificados a partir do que é chamado de taxonomia integrativa, que é quando a gente une diferentes ramos da biologia para suportar uma identificação. Então, essa identificação se torna mais confiável porque ela é corroborada por diversas fontes de dados. Através dessa identificação taxonômica integrativa e da coleta de diversos espécimes no âmbito Atlântico Tropical Ocidental, nós reconhecemos 49 de espécies de esponjas calcárias presentes no Mar do Caribe, considerado aqui como o Grande Caribe, sendo que dessas 49, 23 espécies foram descritas pelo LabPOR. Já no Brasil, nós reconhecemos 68 espécies de calcária, sendo que delas 27 foram descritas pelo laboratório. Algumas dessas espécies, como por exemplo essas que a gente tem aqui nas fotos, são encontradas apenas nessas regiões. Então, elas são consideradas espécies endêmicas tanto do Grande Mar do Caribe quanto do Brasil. Entretanto, algumas espécies apresentam o que chamamos de ampla distribuição, ou seja, são encontradas tanto no Caribe como no Brasil. Hoje em dia, nós observamos esse tipo de distribuição para 16 espécies de calcária, e reconhecer esses diferentes padrões de distribuição é importante para a gente conseguir ou tentar mitigar os riscos de extinção que possam existir sobre essas espécies, reconhecer quais espécies são mais vulneráveis ou quais espécies estão mais protegidas por terem uma população mais amplamente distribuída. Gostaria então de agradecê-los por terem assistido a nossa apresentação e gostaria de agradecer também as instituições de fomento e instituições parceiras pelo desenvolvimento dos trabalhos apresentados aqui. Caso surjam dúvidas ou algum tipo de interesse, eu deixo o e-mail da professora Michele e deixo também o nosso Instagram, caso vocês queiram acompanhar as novidades que vêm sendo lançadas no mundo das esponjas, tanto por trabalhos do LabPOR quanto por outros trabalhos de outros cientistas. Muito obrigado!